Você gosta de thrillers, de filmes de crime, de mistério, que em alguns lugares no Brasil as pessoas convencionaram chamar de suspense, que segue caminhos não convencionais, inesperados, que te surpreende e que não necessariamente te agrada? Sabe aqueles filmes em que você precisa prestar atenção em todos os detalhes, porque se você não fizer isso, você vai ficar perdido depois, mas quando você olha pra trás e lembra da história, as peças se encaixam, mesmo que não seja perfeitamente, mas ainda de uma maneira coerente? Então, o filme Passei Por Aqui, que estreou na Netflix Brasil, é um filme que vai te agradar bastante, porque ele é exatamente isso que eu descrevi até agora. Toby, George McKay, e Jamil Purcell Ascott são dois jovens pichadores cuja amizade é balançada quando a namorada do segundo fica grávida, e ele decide parar de invadir as mansões dos ricos para grafitar as paredes. Em sua primeira invasão solo, Toby encontra fotos e uma porta que o fazem suspeitar que o influente ex-juiz Hector Blake, vivido por Hugh Bonneville, esconde um segredo macabro. Com um relacionamento turbulento com a mãe Lizzie, Kelly MacDonald, e após ligar inutilmente para a polícia, ele decide investigar o sujeito por conta própria. O roteirista e diretor Barak Anvari, que já tinha feito um filme de suspense barra terror muito eficiente chamado Sob a Sombra, faz aqui um filme bem diferente daquele, porque é um filme que não lida com o sobrenatural, mas com a maldade humana, com crimes e também com uma contradição entre os crimes dos pobres e os crimes cometidos pelos mais privilegiados, pelos ricos. E mesmo sendo um filme completamente diferente, ele conseguiu fazer um filme muito eficiente. Esse é um filme que se propõe a ser, ao mesmo tempo em que ele é um exercício de gênero, também um drama social. Mesmo que eu acredite que esses temas que ele quer discutir, refletir sobre, sejam um pouco perdidos, fiquem um pouco desencontrados, a impressão que dá é que ele tenta tirar para todo lado e acaba não discutindo nenhum desses temas com muita profundidade, mas por outro lado, o filme funciona muito melhor do ponto de vista de entretenimento, costurando vários personagens diferentes de uma maneira que é coesa e utilizando mecanismos do gênero thriller para potencializar o nosso envolvimento com o filme. Esse é um daqueles filmes em que você fica assistindo preso na tela para saber o que vai acontecer, para torcer pelos personagens. Eu tenho certeza que você vai se envolver dessa maneira. O diretor usa para isso várias técnicas, vários elementos de filmes de suspense, de filmes de terror, como por exemplo a montagem paralela. Sabe aquele tipo de coisa que não é nada revolucionário, mas que, se feito de uma maneira competente, funciona muito bem? De um personagem tá chegando na casa, o outro tá lá dentro, e aí o filme fica intercalando entre um e outro, vamos ver se ele vai conseguir fugir ou não, se ele vai se esconder ou não, e isso é feito o tempo todo. E outro elemento que faz você se envolver muito é a qualidade do elenco. É um elenco coeso, é um elenco que traz vulnerabilidade pros personagens, com exceção, obviamente, do Hugh Bonneville, que é um daqueles sirs, né, daqueles figurões britânicos do teatro britânico e depois do cinema, que tem uma carreira super extensa, tem vários filmes em que ele é um character actor, ou seja, um personagem coadjuvante que constrói um personagem bastante peculiar, bastante individual, que não tem uma persona para cada filme. Ele faz personagens que são bons, que são ruins, é um ator bastante flexível e que aqui vive um sociopata de marca maior e que, por mais que exagere aqui e ali no sadismo e em mostrar de uma maneira evidente demais essa psicopatia, esse arquétipo que ele tá encarnando, ele consegue ser assustador e cumprir o papel dele na história. O George McKay e o Purcell Ascott conseguem transmitir toda a doçura, toda a imaturidade, toda a inocência da adolescência e mesmo assim criarem personagens que são muito diferentes. Um deles já tá sendo obrigado pela vida a criar mais responsabilidades, ele sempre teve mais dificuldades, ele sempre teve, claro, ele é um negro e ele nos Estados Unidos sabe das responsabilidades que ele sempre teve para tomar cuidado para não ser pego pela polícia, enquanto o outro, que é mais privilegiado, é filho de uma psicóloga, tem uma vida estável, é muito mais imaturo e também tem uma raiva muito grande que, como a gente sabe, costuma, em alguns casos mais extremos, serem cooptadas para grupos e atividades mais extremistas, principalmente através da internet. Mas por mais que ele seja explosivo, por mais que ele seja um adolescente cheio de raiva incubada dentro dele, a gente vê que ele não é um menino ruim, ele é apenas um cara que tá perdido e que precisa se encontrar e precisa também aprender a tratar melhor as pessoas, principalmente a mãe dele. E o relacionamento dele com a mãe é talvez o elemento que eu mais gosto no filme, porque é um relacionamento muito convincente, é um relacionamento tocante pela brutalidade, pela violência, assim, não física, mas verbal com que ele trata a mãe, e também
pela atuação, de novo, eu vou repetir essa palavra, vulnerável, sensível da Kelly Macdonald, que acaba sendo o centro emocional do filme. O filme tem problemas? Tem. Em alguns deles eu tenho certeza, em outros eu talvez esteja errado, e eu já vou avisar aqui que eu vou entrar agora em terreno de spoilers. Por exemplo, tem um momento em que o Hector tá vigiando de dentro da janela da casa dele pra fora, ele já raptou, inclusive o Toby, e a mãe dele, a Lizzie, lembra que ela fica lá no carro dias e dias e dias esperando lá do lado de fora da casa dele pra ver se ela consegue pegá-lo ou se ela consegue descobrir alguma coisa que ela não conseguiu descobrir ainda. E ele enxerga a Lizzie lá. Mesmo ele já enxergando ela lá, sabendo que ele está sendo seguido provavelmente, conhecendo o carro dela, tem um momento que ele sai pra aquela corrida, ele volta porque ele esqueceu de deixar a chave naquele esconderijo lá perto do portão, e mesmo ela estando ali com o mesmo carro de sempre, ele faz isso mesmo com a possibilidade de ela ver e de pegar a chave, como ela vai fazer depois. Então eu acredito que isso é um furo do roteiro. Por outro lado, como eu falei no começo do filme, esse é um filme que consegue conectar vários personagens de uma maneira bastante intrincada, mas aqui e ali essas conexões acabam soando exageradas, forçadas demais. Por exemplo, quando a gente descobre que o ex-juiz vai ser o cara que vai ler a tese da namorada do Jamil, que é uma tese sobre imigração, sobre direito dos imigrantes, que é justamente o ponto sensível, o calcanhar de Aquiles da raiva, da xenofobia, da intolerância desse psicopata. Eu acho que é uma coincidência um pouquinho forçada, mesmo que não atrapalhe o esquema geral das coisas do roteiro. Mas o que eu gosto mais nesse filme é o interesse que o roteiro tem de não seguir caminhos convencionais, de surpreender o espectador e de uma maneira que não é enganosa. Em primeiro lugar, precisa ter coragem para mudar um protagonista e mais de uma vez durante a mesma história. Assim como, é claro que esse é o exemplo mais paradigmático, o Hitchcock fez lá atrás com o Psicose, são poucos roteiros que conseguem fazer isso de uma maneira impactante e de uma maneira coerente, como esse filme faz. Você acha que o Toby é o protagonista, quando ele desaparece, você fica esperando que ele vá voltar, que ele vai aparecer de novo, e ele nunca mais aparece, porque, como você sabe, e eu tô falando de spoilers aqui, já avisei, ele acaba sendo assassinado pelo psicopata ex-juiz. E esse interesse do filme de não te dar aquilo que você espera, ele te dá as pistas, mas ele subverte as suas expectativas de gênero, porque essas expectativas que a gente tem são de narrativas, são de storytelling, das histórias que a gente assistiu já durante a nossa vida, expectativas de gênero no qual o filme tá inserido, e esse interesse, pra mim, é muito envolvente, é muito interessante você nunca saber o que tá vindo na próxima esquina que você virá durante a história. As reviravoltas fazem sentido quando você pensa na história em retrospecto, inclusive alguns elementos que poderiam ser interpretados como Deus Ex Machina ou como forçação de barra, trazendo para termos mais populares para que a história funcione, coincidências, decisões dos personagens que poderiam ser absurdas. Por exemplo, a decisão do Jamil de colocar aquela carta naquele compartimento secreto da gaveta pra mostrar pra mãe dele e não se envolver com a história, tirar o corpo fora, é muito coerente com o que o cara tá passando e também com os motivos que os levaram a sair da pichação e também a tentar se manter longe de encrenca, longe da polícia. E é claro que o final do filme, o desfecho, também é muito corajoso por nos levar a uma conclusão. A gente entende o que aconteceu, tem uma conclusão da história, mesmo não sendo a conclusão que a gente esperava. E quando um filme tem a intenção de trazer você pra fora da narrativa se sentindo mal, se sentindo frustrado, e ele consegue fazer isso, ele não é ruim por isso, pelo contrário. Ele é um filme que conseguiu fazer aquilo que ele se propunha de uma maneira consciente, organizada, estruturada e impactante, porque você não tem o alívio, e é exatamente isso que o filme faz. Ele quer trazer você aqui pra fora pensando nas consequências das ações daquele cara, e que pode ser um cara que tá aqui do lado da minha casa, do lado da sua, porque tem muitos psicopatas soltos por aí, e inclusive serial killers, como vários estudos apontam, que nunca conseguiram ser pegos pela polícia. E você assistiu ao filme? Gostou, não gostou? Concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Me diz aqui embaixo na caixa de comentários, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você não tá inscrito, me segue lá no Instagram, clica no sininho e pra sempre receber notificação de vídeo novo quando eu publicar os vídeos por aqui, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!